Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de interpretação do texto dessa semana. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, e é o dia de nós trabalharmos a nossa interpretação da fábula, né, que foi lida na segunda-feira. Então, o nome da fábula é A Escola da Bicharada, tá? Eu sei que alguns alunos, às vezes, já até fez essa interpretação. Então, A Escola da Bicharada é uma fábula que ela nos traz um ensinamento que é muito difícil ensinar quem não tem interesse ou disponibilidade para aprender. Então, aqui a fábula, o título dela é A Escola da Bicharada. A Dona Corujinha, né, tem aí os personagens, que é a Dona Corujinha, o burro, a preguiça, a hiena, né, o pavão. E aí fala que na Escola da Bicharada, a Dona Corujinha, por ser muito sabida, ela é a professora. O burro ainda não sabe ler. A preguiça dorme o tempo todo e até hoje nada aprendeu. A hiena só dá risadas. O macaco só faz palhaçadas. O aluno que dá mais trabalho é o vaidoso pavão. Então ele não fica quieto na carteira e passeia o tempo todo, para lá e para cá, com sua cauda colorida. Um dia o pavão falou: "Como sou belo, vejam minhas penas." O macaco deu uma pirueta e respondeu: "Ô vaidoso animal, olhe para seus pés, veja como são feios." O pavão olhou para os pés, levou um enorme susto e ficou muito triste até o fim da aula. Então, esses são os personagens, né, da fábula, né? Geralmente os personagens de uma fábula são animais. E aqui nós temos diversos personagens aí, ó. O título do texto é A Escola da Bicharada. Os animais aqui nós temos a corujinha, nós temos aí o burro, nós temos a preguiça, aí vem a hiena, vem o macaco, né? Aí tem o pavão. Então aí são os personagens da história, tá? Da nossa fábula, tá? Que é um texto de gênero fábula. Aí aqui na interpretação, a primeira pergunta fala assim: qual é o título do texto? Então o título do texto é qual, gente? É lá todo o texto, né? Antes de nós iniciarmos, ele tem o título. Então é A Escola da Bicharada. Quem são os personagens? Os personagens são aqueles que eu sublinhei, que é o pavão, é o macaco, é a hiena, é o burro, né? Tem a preguiça. Então são os personagens da história. Quem é a professora da escola e por quê? Quem é a professora da Escola da Bicharada? É a Dona Corujinha. Por que ela é a professora? Porque ela é muito sabida. Sabida quer dizer o quê? Inteligente, esperta, né? Relaciona o nome do animal a uma característica. Então, coruja. A coruja, ela é vaidosa, ela é dorminhoca, ela é risonha, ela é analfabeta ou ela é sabida? O burro. Como que é o burro? Qual é a característica? Então, aqui, por exemplo, a coruja. A coruja, ela é vaidosa, ela é dorminhoca, ela é risonha, ela é analfabeta ou ela é sabida? Então, lá no texto diz que a Dona Corujinha, ela é a professora, porque ela é muito sabida. Então, você vai pegar esse número 1 e vai colocar assim, aqui dentro, tá? Desse parênteses. E assim por diante. Então, qual é a característica do burro lá na fábula? Qual é a característica da preguiça? Qual é a característica da hiena? O que a hiena faz? O que o pavão faz lá na fábula? Aí você vai estar colocando aqui nesse segundo, enumerando de acordo com a primeira aqui, de acordo com a característica, com o que o animal faz lá dentro da escola, da bicharada, dentro do texto, né? Aí você vai estar enumerando aqui, tá bom? Aí vem o texto, a última questão aí, que é a questão de número 5, que fala que aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre sílabas e número de sílabas. Todas as palavras, nós sabemos que elas são compostas de quê? De letras, sílaba e sílabas, tá? Então, as letras, né, o nosso alfabeto, né, nosso alfabeto brasileiro, ele contém 26 letras. Eram 23 letras, aí depois incluiu mais o W, o K e o Y, que são letras, né, que não faz parte do alfabeto estrangeiro, mas que os brasileiros costumam muito utilizar em nomes de pessoas, e aí resolveram incluir essas 3 letras no nosso alfabeto. Então, o nosso alfabeto passou de 23 letras para 26.
O nosso alfabeto, ele é composto de letras, de vogais e consoantes. Então, nós temos 5 vogais e 21 consoantes. Então, as vogais são quais? A, E, I, O e a letrinha U. Essas são as vogais. E as consoantes são as demais. B, D, C, né? L, H e assim sucessivamente. Até completar as 21, que juntando com as 5 vogais vão para 26 letras, tá bom? O W, o Y e o K, eles fazem parte das consoantes. E aí, para nós escrevermos e formarmos qualquer palavra, nós precisamos de vogais e consoantes. Só com vogais, nós não escrevemos nenhuma palavra, tá? Então, nós precisamos o quê? De colocar as vogais junto com as consoantes para que as nossas palavras, elas tenham som, elas tenham um significado, tá? Por exemplo, aqui, a palavra preguiça. Então, aqui nós temos o P, que é uma consoante, nós temos o R, que também é uma consoante, e depois tem o Ezinho, que é vogal, G, consoante, U e a letrinha I são vogais, tem a letra C aqui, que o C, ele é só uma letra C, né? Aí, depende da palavra, nós temos que colocar o cedilha, que é esse tracinho aqui embaixo da letrinha C, né? Para ele ter o som de S. Lá mais na frente nós vamos estar estudando quando que nós podemos usar o C cedilha, ele vem acompanhado de que vogais, né? Então, lá mais na frente nós vamos estar estudando. Não vamos entrar nesse detalhe agora para a gente não confundir. Porque neste momento nós estamos trabalhando as palavras, o número de letras e o número de sílaba. Número de letras é uma coisa e número de sílabas é outra. Cada vez que eu abro a minha boca para falar um pedacinho da palavra, isso significa o quê? Uma sílaba. Por exemplo, aqui, ó. A palavra preguiça, ela é composta de várias letras, ó. Cada símbolo desse aqui é uma letra. Então, aqui, ó, elas não se repetem, tem palavra que as letras se repetem, nesse caso aqui elas não se repetem. Temos o P, R, E, G, U, I, C, cedilha, A. Então, quantas letras tem essa palavra, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Então, o número de letras da palavra preguiça, 8. E o número de sílabas? Agora vamos lá, ó. Preguiça. Quantas vezes eu abri a minha boca para falar a palavra preguiça? Ó? Vai contando no dedinho. Então, eu abri a minha boca 3 vezes, né? Cada pedacinho da palavra, ela tem um som. Então, preguiça. Ó, você vê aí que o C cedilha com o A, ele tem um som de S. Então, quantas letras tem a palavra? 8. E quantas sílabas? 3. E assim por diante. Aí vem a palavra coruja, macaco, pavão, burro. Vocês viram aí que a palavra burro tem as duas letrinhas R, a letrinha R, que elas se repetem, porque senão fica burro, né? Então, algumas palavras, por exemplo, palavras tem 2 R's, algumas palavras têm 2 S's, aí depois nós vamos estar trabalhando na separação de sílabas, que nós vamos fazer o entendimento que elas não podem ficar juntas e assim por diante. Então, por exemplo, a palavra burro tem, ó, letra B, que é uma consoante, tem a letra U, que é uma vogal, é a última vogalzinha, né? Tem os 2 R's e tem a letrinha O, que é outra vogal. Os 2 R's é consoantes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, número de letras da palavra burro, 5. Número de sílabas, ó, vamos lá. Burro. Então, são 2, eu abri a minha boca 2 vezes. Essa palavra tem 2 sons, né? Som bu e o ro. Então, quantas sílabas tem essa palavra? 2. Você vai colocar tanto o número de letras quanto o número de sílabas em numeral mesmo, tá? Você vai colocar em algarismo. Não precisa escrever o nome do número, pode colocar em algarismo. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se surgirem dúvidas, vocês podem perguntar e eu retorno a explicação, assisto o vídeo aula para vocês entenderem melhor a proposta da atividade, tá bom? Fique com Deus.